Olá pessoal, então vamos lá falar sobre formatação condicional novamente, né? Então vamos para a nossa primeira formatação. Então a gente vai falar sobre regras de realce de células é maior do que, tá? O que que significa esse tipo de formatação condicional é maior do que? Eu quero fazer uma formatação quando o número for maior do que eu estipular, tá? Por exemplo, eu quero formatar minhas células que o número for maior do que 5. Tá? Então ele vai fazer uma formatação nos números que forem maior do que 5. Por exemplo, a gente vai primeiramente seleciona o campo que a gente quer aplicar essa formatação. No meu caso aqui eu já fiz uma tabelinha, né, com números aleatórios de 1 a 10, tá? Fiz uma tabelinha. Então selecionei a tabela, né? Selecionei o campo que eu quero fazer essa formatação. Clique em formatação, regras de realce de célula é maior do que. Aí vai abrir essa caixa aqui. É maior do que. Formatar as células que são maiores do que. Automaticamente ele já colocou 5,5, porque ele pegou a média dos valores que tem aqui, tá? Aí, por exemplo, não, eu não quero 5,5, eu quero, sei lá, eu quero realçar os valores que são maiores do que 9, por exemplo. Maiores do que 9 não, vou colocar 8. Maiores do que 8. Aí, ó, já repare o seguinte, que já vai ficando a formatação do jeito que você selecionou, ó, tá? Então, ele já mostrou para mim aqui quais são os números, né, que são maiores do que 8, que é o 8 que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Então, assim, é, beleza, então eu coloquei 8 aqui, apareceu para mim quantos valores são maiores do que 8, quais são os valores maiores do que 8, né? E aqui do lado, então você, beleza, você colocou assim, eu quero formatar os números que forem maior que 8 e qual é o estilo da formatação que você quer? Você quer preenchimento vermelho, texto vermelho escuro, que é o que está padrão? Preenchimento amarelo e texto amarelo escuro, ó, ficou amarelinho. Preenchimento verde e texto verde escuro, ficou verdinho. Preenchimento verde claro, vermelho claro, desculpa, ficou vermelho claro. Texto vermelho, então ficou o texto vermelho. Borda vermelha, ficou as bordas vermelhas onde está a seleção. E formato personalizado, tá? O que é o formato personalizado? Você fazer o jeito que você quiser, tá? Por exemplo, cliquei aqui, aí apareceu, eu quero formatar o número em número geral, número padrão com casa decimal, moeda, contábil, quero formatar em data, quero formatar em hora, quero formatar em porcentagem, tá? Ah, por exemplo, eu quero formatar os números que forem acima de 8, que é a seleção que eu coloquei aqui embaixo, tá? Acima de 8. Eu quero fazer em moeda, quero transformar eles em reais, tá? Ah, eu quero mudar a fonte também, então eu quero colocar uma fonte negrito na cor branca, por exemplo, tá? Na cor branca, negrito na cor branca. Quero colocar uma borda, não, uma borda bem vermelha aqui, ó. Colocar uma borda vermelha em tudo, né? Apliquei uma borda vermelha em tudo, tá? No contorno. E um preenchimento preto, tá? Um preenchimento preto. Fiz a formatação que eu quiser, do jeito que eu quiser, né? Posso colocar cor padrão quanto aqueles preenchimentos, né? Que é preenchido com linha, quadradinho, preenchimento dinâmico, é um estilo, na verdade, né? Posso colocar também efeitos de preenchimento, tá? Efeitos de preenchimento como colocar duas cores, então fazer meio que um degradê, né? Preto com branco, por exemplo, ó. Aí fica preto e branco, vai ficar desse jeito ó, a formatação, tá? Como que eu quero? Na horizontal, na vertical, de baixo para cima, de cima para baixo, de canto, de centro. Então você escolhe a formatação que você deseja aqui também, tá? Vou falar mais uma na próxima aula, eu falo certinho nas próximas aulas esse respeito dessa formatação, tá? Ah, mas vamos colocar aqui voltar para o preto. Então coloquei preto, dei OK. Aí ele ficou formato personalizado e em cima mostrou o jeito que está a formatação, o jeito que eu formatei. Por que ficou hashtag? Por exemplo, já explico para vocês. Então, vamos lá, fiz a formatação que eu quero, cliquei em OK. Então, habilitou para mim. Os hashtags apareceu porque o campo da célula é muito pequeno, tá? Aí não conseguiu aparecer o valor, então teria que aumentar. Como que eu faço para aumentar? Ou eu posso pegar uma por uma,
né? Aumentar até aparecer o valor, ó, apareceu o valor. Ou eu posso selecionar tudo e aumentar, certo? E aumenta todas as células do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Ou o melhor jeito é você selecionar tudo, né? Através das colunas e dar dois cliques em cima de uma linha ou uma coluna. Ele automaticamente vai preencher no tamanho exato que aquela célula precisa. Nada mais e nada menos, tá? Então tá aí, ó. Qual que foi a formatação? A gente formatou os números que são maiores do que 8. Formatou como dinheiro, colocou preto com a fonte branca e a borda vermelha. Então todos os números que forem maiores do que 8 vai aparecer aqui. Por exemplo, se eu trocar isso aqui para 10, ele já formatou para mim. Se eu alterar todos esses caras aqui para 8, por exemplo, ó, todos não, vou alterar um por um. Pegar esse aqui de 10 e colocar um, ó, ele vai perdendo a formatação. Então ele fica uma formatação dinâmica, tá, pessoal? Uma formatação em que você pode alterar os valores. Se aplica para um conjunto de células, aí conforme vai alterando os valores, ele vai mudando, tá? Aí sempre que for maior do que 8, por caso 8 foi a seleção que eu fiz, foi o critério que eu coloquei, por exemplo, 8,1 já é maior do que 8. Então, apareceu aqui na formataçãozinha, tá? Então, é isso, pessoal. Então, na próxima aula a gente vai estar falando sobre é menor do que, tá? Então, espero vocês até na próxima aula. Abraços e até mais.